Manchas nos dentes. O que são e como eliminá-las? Você sabe quais são as causas das manchas nos dentes? Ou como evitar as manchas nos dentes? Muita gente recorre a tratamento caseiro para remover essas manchas. Aqui na internet, todo mundo procura uma fórmula mágica para resolver isso. Além do tratamento caseiro ser prejudicial aos dentes, ao esmalte do dente especificamente, existem manchas que nem mesmo o dentista consegue remover. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar contar alguns tipos de manchas, como evitá-las e o mais importante, tentar te conscientizar a não entrar nessas fórmulas caseiras. Vamos embora! As manchas nos dentes incomodam muito. Elas são causadas geralmente por fatores externos. Maus hábitos alimentares, higiene oral mal realizada, mas existem também manchas causadas por fatores biológicos e até por fatores genéticos. Felizmente, existem alternativas para resolver nos dois tipos de problema. Mas antes eu vou te contar as manchas mais comuns que aparecem aqui no consultório e o que causam essas manchas mais comuns. A mancha externa, manchas extrínsecas, elementos que vêm de fora nos dentes, na grande maioria que a gente encontra aqui são bebidas coloridas. Sabe aquele vinho tinto que você ama? Também amo. Sabe aquele cafezinho que a gente bebe no café da manhã? Eu bebo o dia inteiro, todo mundo bebe o dia inteiro. O suco de uva, então, essas bebidas com cores mais escuras, com tintura, com corante, elas são inimigas dos dentes. Não gosto muito desse adjetivo, eu falei, mas me arrependo. Elas podem gerar isso. Ao longo do tempo, ao longo de bastante utilização, elas penetram e alteram a tonalidade do dente. Mas entrar numas de proibir, o dentista proibiu, puxa, não vai ser isso, não vai ser essa a minha regra. Eu acho que a gente tem que ser feliz, a gente tem que comer o chocolate, a gente tem que beber a bebida, a gente tem que beber o suco de uva, mas sempre que possível, após ingerir essas bebidas, beba água, escove os dentes e vá no dentista a cada 6 meses, a cada ano, para fazer a limpeza. Não tem erro. O cigarro, seja o convencional ou o elétrico, o cigarro é uma das principais causas de mancha nos dentes. As substâncias do cigarro se acumulam no dente e provocam as manchas. Esse tipo de mancha, a mancha extrínseca que vem de fora, elas são mais fáceis de remover no dentista. Existem muitos recursos, eu não vou entrar em todos os recursos técnicos que as clínicas odontológicas têm, mas tranquilamente num dentista você consegue remover essas colorações que vão aparecendo no dente por fatores extrínsecos. Mas existem as manchas internas, aquelas manchas intrínsecas, que são um pouco mais difíceis de resolver, mas também é possível de corrigir. Vamos lá. Isso é muito de anos de quem nasceu já mais lá para trás. As manchas de tetraciclina. Tetraciclina é um antibiótico que era muito comum no tratamento de pneumonia, de sinusite, de sífilis, de laringite em criança, lá no passado. E nos anos 60, assim, tá? E era utilizado em grande quantidade por tempo muito prolongado. Esse tipo de antibiótico provocava uma descoloração nos dentes e causavam as manchas, uma mancha bem no período da formação do dente, que ia do amarelo claro até um marrom bem escuro. Eu já vi casos com marrom bem escuro, uma faixa mesmo. Por isso esse medicamento não é indicado durante a gestação e mesmo depois ele foi entrando em desuso. Quando usado na gravidez ou na primeira infância, a tetraciclina ela provoca essa mancha e não é só no dente de leite não, ela aparece no permanente. E é muito comum a gente encontrar adultos da faixa de 50, 60, 70 anos que tiveram manchas de tetraciclina. A gente consegue resolver com facetas, com restaurações, mas não é tão simples quanto as manchas que vêm de fora.
Quando você sofre um trauma, dá uma porrada, bate o dente, quando você sofre um trauma no dente, ele pode ficar manchado de sangue. Internamente, você tem um hematoma. Dentro do dente tem uma cavidade, que é a polpa, onde está o nervo e que é irrigado por sangue. Esse sangramento, quando você dá a batida, esse impacto, ele infiltra nos canalículos, nos túbulos do dente, dando um aspecto escurecido. É um hematoma que entra, esse sangue penetra no canal e fica escurecido. É muito importante que após você bater o dente, sofrer um trauma, você tem que procurar o dentista. Ele vai fazer um exame clínico radiográfico e vai verificar se está tudo bem com o dente, se tem alguma série, uma trinca e tal, mas ele também vai acompanhar, porque tem alguns casos de concussão que ele aparece mais escurecido e depois ele vai clareando normalmente, e às vezes não, a concussão fica e daí fica com aquele manchamento mesmo para sempre. É importante o dentista ver e acompanhar. Em caso de trauma, vai no dentista. O flúor também, que horas é um amigo, também pode ser um inimigo. Então o flúor, em excesso, ele causa aquelas manchas brancas, às vezes até escuras, causado por um excesso de ingestão de flúor. Durante o primeiro e o terceiro ano de vida da criança, é muito comum a criança ser hiperexposta ao flúor e apresentar essas manchas. Crianças nessa faixa de idade, quando expostas ao excesso de flúor, podem apresentar manchas nos dentes da frente e podem aparecer manchas nos dentes posteriores. É importante a gente regular a quantidade de flúor em que a criança está sendo exposta. Lembrando, a pasta de dente tem flúor. Restaurações com amálgama. Lembra que é amálgama, aquelas restaurações prateadas? A molecada mais jovem nem sabe o que é isso. Era aquela restauração escura de prata com mercúrio, que era colocada no dente por conta da sua resistência e durabilidade. Isso é chamado amálgama. É um material que mistura cobre, prata, estanho, mercúrio e forma uma liga. O amálgama, ele não é mais utilizado nas clínicas particulares, poucas vezes eu vi, até nos serviços públicos já não tem mais, mas ele é validado por conta da durabilidade e do baixo custo. O grande problema é que os materiais presentes no amálgama, eles geram impacto na saúde do dentista e do paciente. O uso desse material gera riscos para o meio ambiente também, porque as pessoas jogavam isso na pia e isso ia no nosso esgoto. Então, nem para o meio ambiente isso funcionava, porque contaminava o recurso natural. Ele gera uma mancha e quando você vai remover para colocar uma outra restauração ou mesmo outra de amálgama, a gente vê o dente escurecido, o dente acinzentado por conta do amálgama, dessa mistura de ligas. O contato do amálgama com o esmalte gera esse manchamento. Tá bom? Grande abraço, até a próxima.